Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos da Igreja do Nazareno Hope Valley, Vale da Esperança. Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu quero agradecer ao pastor Cláudio pelo convite. Para mim é um prazer poder gravar essa mensagem para edificar o teu coração. Que Deus nos abençoe e que essa palavra breve, mas que ela possa falar no profundo do teu coração. Que seja nesse dia como uma flecha que venha de encontro à sua vida e você possa ser completamente abençoado. Eu quero ler um texto bíblico com vocês, na verdade um versículo bíblico que está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, no verso de número 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Então respondeu um dos seus moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência. E o verso finaliza dizendo: e o Senhor é com ele. Glória a Deus. Queridos irmãos, esse era um momento de Israel aonde Saul estava reinando, ou seja, Saul era o rei nesse momento. Na verdade, ele foi o primeiro rei de Israel. Só que o seu reino, a sua forma de governo, foi um pouco confusa no fato de começar bem, mas não terminar bem. Se você ler toda a história de Saul, você descobre que o seu coração se desviou. Você descobre que Saul, ele perdeu o foco, ele perdeu a visão. Isso é uma coisa muito séria para as nossas vidas. Nós precisamos tomar muito cuidado para não perder o foco, perder a visão e deixar que o nosso coração se desvie. Lembre-se que o nosso foco, o nosso objetivo é agradar, adorar a Deus. E ele perdeu essa visão. Se você ler toda a história, há momentos da vida de Saul, do seu reino, que ele consultou feiticeiros. Olha como o coração desse homem se desviou, ao ponto de consultar feiticeiros. Por isso, querido, você que me ouve, não permita que nada desvie o teu coração. Eu sei que nós somos a todos os momentos bombardeados pela mídia. Eu sei muito bem que há muitas vozes falando ao nosso redor, na mídia, nas redes sociais, a opinião das pessoas, mas lembre-se que nós, como servos de Deus, Igreja do Senhor, a voz que nós precisamos ouvir é a voz da palavra de Deus, para que possamos estar sempre andando no caminho certo, andando na presença de Deus, andando com Jesus Cristo. Saul então, ele se desviou.
o seu coração, ao ponto que o texto bíblico vai dizer para nós que o Espírito do Senhor se retirou da vida dele. Olha que profundidade isso. Ele perdeu até a presença de Deus na vida dele. Sabe aquela graça de Deus para conduzir o povo? Sabe aquela sabedoria de Deus para tomar decisões? Sabe aquela unção de Deus que envolve um líder, que envolve um crente, que envolve uma mulher e um homem de Deus? Ele perdeu essa graça. E o texto bíblico também vai nos relatar no capítulo 16 que veio um espírito maligno sobre a vida de Saul. Então o rei que tinha Deus, a presença de Deus, que governava com o aval de Deus, que tomava decisões com a sabedoria de Deus, agora já não tem mais a presença de Deus. E para piorar a situação, o texto vai dizer que ele era perseguido, atormentado por um espírito maligno. Eu fico imaginando como estava sendo os dias do rei Saul, sendo atormentado. A tormenta de um espírito maligno tira a paz. A tormenta de um espírito maligno tira a alegria, irmãos. A tormenta de um espírito maligno machuca, fere. Você não consegue viver bem. E esse eram os dias do rei Saul. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós que em uma certa ocasião, um certo dia, um dos seus servos, dos seus serventes, homens que trabalhavam para Saul, levantou uma questão e disse: ó rei, por que o senhor não traz para o palácio, para o rei, um homem que possa te ajudar, um homem que possa tocar um instrumento, um homem que possa orar por você, um homem que possa te auxiliar nesse momento difícil que o rei está vivendo. E então Saul deu legalidade, liberou para que os seus servos procurassem alguém que estivesse apto, preparado para ajudar nesse momento de tormenta, aonde um espírito maligno destruía a sua vida. E o texto bíblico vai dizer para nós que um dos seus servos então se coloca à disposição e diz: rei, eu conheço alguém que possa ajudar. E o texto bíblico vai dizer que além desse servo apontar uma pessoa, esse servo então apresenta o currículo dele para o rei Saul. E o currículo dessa pessoa, que daqui a pouco nós descobrimos, e eu sei que você talvez já saiba, que era Davi. Davi que está iniciando agora o protagonismo de Israel. E olha que interessante, o currículo que foi apresentado sobre o garoto, o jovem, o moço chamado Davi. Primeiro ele vai dizer: rei Saul, esse rapaz, filho de Jessé, conhecido como Davi, quem sabe até ele usou a expressão Davizinho, o garoto, o mancebo, como alguns gostam de dizer, jovem, vai dizer o seguinte: olha, ele tem um currículo bom, ele tem umas características bacanas,
que talvez interessa ao rei. Então, primeiro, ele sabe tocar. No caso aqui, o servo estava dizendo que Davi sabia tocar harpa, que Davi era músico. E segundo a tradição e a cultura, quando alguém estava ferido, quando alguém estava machucado, quando alguém estava oprimido, era muito comum alguém ouvir um som de uma música, de um instrumento, e a harpa naquela época era muito comum para trazer alívio, para trazer calmaria. E ele vai dizer isso: olha, ele é bom, ele sabe tocar um instrumento, ele é um tocador, ele é um instrumentista, ele é músico. Olha que interessante. No currículo, então o servo também diz, ele é forte. Alguns estudiosos vão dizer que Davi, ele era um garoto de uma pequena estatura. Não era muito alto, era de pequena estatura, mas o texto bíblico vai dizer que ele era forte. Forte, talvez suas forças, um homem musculoso, mas também forte no sentido de que estava preparado para qualquer desafio. O texto vai dizer que ele era forte. No currículo é apresentado também que Davi era valente. Valente. E valente significa alguém que não tenha medo, que não é covarde, que não abandona um desafio. No currículo ele coloca também que Davi era um homem de guerra. Que interessante isso. Como é que você consegue enxergar numa pessoa que ela é de guerra? Olha que interessante isso. Ou seja, alguém que está apto, preparado para um combate se for necessário. E vai dizer também nesse currículo que Davi era sisudo em palavras. O que significa isso? Davi tinha um semblante fechado. Davi era de pouco humor, de poucos sorrisos. Davi era muito convicto nas suas palavras. Davi era de muita autoridade quando ele dizia algo. E todo esse currículo estava sendo apresentado ao rei Saul. O texto também vai dizer que no currículo que foi apresentado, que Davi era de boa aparência. Ou seja, alguém que quando chegava era muito nítido, visível, que tinha um semblante bom, talvez um cabelo bonito, um rosto bonito, os olhos bonitos, um porte físico bonito. Era alguém de uma boa aparência, bem apresentado. Olha o currículo de Davi. E ele finaliza com aquilo que eu gostaria de ministrar ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração. Ele finaliza o seguinte: e o Senhor é com ele. Glória a Deus. Então Davi tinha diversas características, Davi tinha um currículo muito bom, mas o que mais se destaca na vida de Davi, sem dúvida nenhuma, era que o Senhor era com ele. Quando o servo de Saul e as pessoas que moravam na região de Belém, aonde Davi morava com os seus pais, os colegas do bairro, os amigos, as pessoas que conviviam com Davi, presenciava que Deus era na vida de Davi. Então Saul ficou completamente assim: puxa vida, que currículo bom, quero conhecer esse rapaz, traga ele para o palácio,
peça para que ele venha me ajudar. E então Davi é chamado. E o texto vai dizer que enquanto Davi tocava a sua harpa, dedilhava a sua harpa, havia uma unção tão gostosa, uma presença do Espírito Santo de Deus tão tremenda na vida de Davi. Davi não tocava por tocar, Davi tocava com unção, com graça de Deus sobre a vida dele. A presença de Deus era na vida de Davi, era no seu instrumento, era nas suas mãos, era na sua nota musical, que quando Davi tocava, o espírito maligno se retirava da vida de Saul. Meu Deus, queridos, que marca poderosa na vida de um crente. A vizinhança, os colegas, os amigos do trabalho, as pessoas que estão ao nosso redor, terá certeza e poder enxergar que Deus é na minha vida e que Deus é na sua vida. Que a presença de Deus, ela seja real no nosso meio. Que a presença de Deus, ela seja bem-vinda nas nossas vidas todos os dias. Talvez você tenha um excelente currículo. Talvez você que me ouve seja um bom pintor. Talvez você que me ouve seja uma boa secretária. Talvez você que me ouve seja um bom empresário. Talvez você que me ouve seja uma boa mãe, um bom pai. Você seja um extraordinário funcionário. Talvez você que me ouve seja uma excelente na função em que você exerce na sua vida. Mas que a marca principal da minha vida e da sua vida seja: Deus é na vida dela, Deus é na vida dele, o Senhor é presente, porque sem dúvida isso que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Como é que você tem sido visto, reconhecido pelas pessoas que estão à sua volta? O que as pessoas estão falando sobre você? Mais um crente? O que as pessoas estão dizendo sobre você? Mais um que participa de uma igreja, que participa de um ambiente de culto? Mais um com a Bíblia debaixo do braço? Mais um que diz falar com Deus? Ou será que as pessoas estão vendo nas nossas vidas que Deus é conosco? Que a nossa postura é de um servo de Deus? Que as nossas comunicações é de um servo de Deus? Que as nossas brincadeiras é de um servo de Deus? Que tudo que a gente faz é de um servo de Deus, de um homem e de uma mulher de Deus. Você sabe o que aconteceu com Davi? Davi, ele se tornou uma referência. Davi, ele se tornou um modelo para as pessoas que estavam à sua volta. Todos aqueles que olhavam para Davi nesse período aqui de protagonismo que ele estava surgindo, as pessoas viam como Deus é na vida desse garoto, como Deus é com ele. Quando ele está pastoreando as ovelhas do seu pai, Deus é com ele. Ele luta contra o leão, contra os ursos, e Deus é na vida dele. Quando ele enfrenta a ira dos próprios irmãos e ele poderia revidar, Deus era na vida de Davi com o silêncio e a mansidão. Quando ele enfrenta o gigante Golias e ele consegue vencer uma batalha com uma pedra e um estilingue, Deus era na vida dele. Quando ele toca a harpa para que os demônios vá embora, para que um salmo fosse feito, Deus é na vida dele. Aleluia! Glória a Deus!
Que Deus seja na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gosto de um texto bíblico que vai dizer que eu e você somos embaixadores de Cristo. Ou seja, irmão, você que me ouve, que é da igreja, você que me ouve que é de uma outra denominação, não importa. Nós somos conhecidos como embaixadores de Cristo. Sabe o que significa isso? Nós representamos Deus aqui nessa terra, com as nossas atitudes, com o nosso amor, com o nosso compromisso, com a nossa vida. Nós representamos o Senhor. E nada melhor do que representar o Senhor com Ele nas nossas vidas, reinando, atuando, conduzindo, nos dando sabedoria e usando eu e você de uma forma poderosa. Você pode ser o secretário ou a secretária da igreja, você pode ser o tesoureiro ou a tesoureira da igreja, você pode ser um mordomo, você pode ficar na recepção, cuidar das crianças, dos jovens, você pode ser músico, pregador da palavra, não importa, mas que a marca maior da sua vida é que as pessoas vejam isso. Deus é com ele. Glória a Deus. Deus é com ele. E é muito claro que as pessoas olhavam para a vida de Davi, mesmo garoto, moço, sem experiência de vida, mas as pessoas viam que Deus era na vida dele. Que Deus possa derramar uma unção maravilhosa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que o óleo precioso da unção de Deus caia sobre nós. E um brilho maravilhoso do Espírito Santo de Deus esteja na minha vida e na sua vida. E possa trazer sobre nós a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, o fogo de Deus na nossa vida, a unção e a presença do Rei dos Reis sobre nós, em nome de Jesus, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de finalizar com duas coisas. Primeiro, grave isso no teu coração. Viva de uma tal forma que as pessoas enxerguem que Deus é na sua vida. Amém? Viva de uma tal forma que as pessoas vejam, enxerguem que a presença de Deus é na sua vida. Nós não precisamos enganar ninguém, enrolar ninguém, trapacear ninguém, cortar a fila de ninguém, mentir para ninguém, porque nós somos servos de Deus, homens e mulheres de Deus, e a nossa vida é na presença de Deus. Viva de uma tal forma, viva de uma ousadia, de uma coragem, de uma intrepidez na sua vida, que todos à sua volta, o dono da padaria, o dono da farmácia, os colegas de trabalho, os colegas de faculdade, as pessoas que estão próximas de você, a sua família, mesmo que elas não falem nada, mas que no dia a dia elas possam pensar: Deus é com ela, Deus é com ele. Segunda coisa, pode ser que na história da vida ninguém seja com você. Pode ser que ninguém esteja ao seu lado. Pode ser que ninguém venha aplaudir os seus projetos. Pode ser que ninguém se familiarize com você. Pode ser que ninguém esteja junto com você. E você diga assim: puxa, eu me sinto sozinho. Eu me sinto que não tenho nenhum amigo, nenhum familiar junto comigo. Mas que Deus esteja
presente. Aleluia. Davi, ele enfrentou a ira dos próprios irmãos, que fizeram de tudo para esnobá-lo, para deixá-lo de lado, fizeram de tudo para pará-lo, não esteve com ele. Lembra de José lá no Egito? Mesma situação com os irmãos, com a família, mas esses homens se destacaram, esses homens foram honrados, esses homens foram abençoados, porque Deus era com eles. Aleluia. Que Deus seja na tua vida, meu irmão. Que Deus seja com a tua casa. Que Deus seja com a tua família. E mesmo que ninguém esteja ao seu lado, você possa ter a certeza: Deus é comigo. Deus é com a minha casa. Deus é com a minha família. Que Deus te abençoe. Que essa palavra seja gravada no teu coração. E eu finalizo aqui essa noite com uma oração para abençoar a sua casa e abençoar a sua família. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe esse irmão que me ouve, abençoe sua casa, abençoe toda a sua família. Abençoe a vida do pastor Cláudio, essa igreja, Vale da Esperança, todos os membros. Abençoe a visão, projeto, que venha a ser concluído com sucesso, abençoado, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um. E eu gostaria, Deus, nessa oração de declarar que a tua presença seja real na vida de todos os membros, na vida da igreja, conduzindo, dando sabedoria, graça e abençoando o teu povo em nome de Jesus. Que essa próxima semana que vai entrar seja uma semana produtiva, abençoada, cheio da tua graça, da tua presença, e que aonde seja que nós passamos, todos possam ver: Deus é com ele, Deus é com ela, Deus é com aquele rapaz, Deus é com aquela moça, Deus é com aquele casal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor seja com todos nós, porque nós precisamos do Senhor, da tua graça e da tua presença. Obrigado, Jesus, se nós oramos gratos. Muito obrigado. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor Jesus. E em breve nós nos encontramos. Grande abraço. Que Deus te abençoe.